Olá pessoal, essa é a Sandra. Este é o Moisés. Hoje nós estamos começando uma nova série, se é que a gente pode chamar de série, né? Dos sinais da volta de Jesus. Nós vamos ver alguns sinais, toda semana a gente vai tentar trazer algo que mostre com realidade mesmo que está bem perto a volta de Jesus. E se a segunda vinda de Jesus está perto, o arrebatamento está mais ainda, certo? Acho que isso é uma coisa boa de deixar claro, que quando a gente fala assim, a volta de Jesus, nós estamos falando dos finais dos tempos, da segunda volta de Jesus. Porque antes disso, nós acreditamos que haverá o arrebatamento. Isso. Então, o arrebatamento é antes da volta de Jesus, porque quando Jesus volta, ele volta com os santos, né? Na verdade, a gente entende que o evento que vai liberar o governo do anticristo é o arrebatamento. Antes da grande tribulação, né? Então, se você quiser ter mais detalhes sobre o que a gente vai estar falando hoje, sobre Israel, você vai lá no nosso vídeo 26, como a Terra reagiu em 1948. Você vai ter mais detalhes. A gente vai focar aqui num sinal mais geral de que o grande e maior sinal da volta de Jesus foi Israel voltar a ser uma nação em 1948, certo? Então, se você quiser entender melhor sobre isso, pesquise sobre o Tratado de Belfort. Tem vários detalhes, várias informações na internet, né? Então, esse Tratado de Belfort foi interessante. Hoje Israel tem aproximadamente 9 milhões de pessoas, em torno de 9 milhões, certo? De habitantes e, enfim... Acho que só para ter uma ideia, né? A Cidade do México tem 33 milhões de habitantes. Só para você ter uma ideia, assim, como é pouquinho, né? Então, se você se recorda, né, da história, no ano 70, depois de Cristo, os judeus foram expulsos de Israel. Lá nesse vídeo a gente conta os detalhes disso aí. E só em 1948 que Israel volta a ser uma nação. Mas isso começou a acontecer, esse grande sinal da volta de Jesus, na Primeira Guerra Mundial, quando os ingleses, a rainha da Inglaterra, né, em um ato de gratidão, perguntou para esse Chaim, assim que diz o nome dele? Chaim, o que ele queria de gratificação, porque ele desenvolveu um equipamento, uma tecnologia que fabricava pólvora rápido. Isso foi determinante. Ele era judeu. Ele era judeu. E isso foi determinante para que a Inglaterra vencesse, né? Essas informações estão na internet. Isso aí tem várias pessoas que falam sobre isso com mais detalhe. E aí ele falou para a rainha da Inglaterra, para ela poder começar a organizar que o povo dele, os judeus, voltassem para sua terra natal. Contra todos os prognósticos, né, Moisés? Porque ninguém acreditava que Israel voltaria de novo a ser uma nação. Inclusive vamos dizer assim, os pais da igreja, né, vamos dizer, Agostinho e outros, eles não acreditavam que Israel voltaria a ser uma nação mais. Tanto é que eles começaram com uma doutrina de que Israel não está mais nos planos de Deus. Exato. Porque Israel, para eles, não voltaria nunca mais a ser uma nação, apesar de todas as profecias que diziam que ele voltaria a ser uma nação. Isso, então, aí as Nações Unidas se reuniram. Quem assinou o documento, né, nas Nações Unidas foi um brasileiro, que eu não me recordo o nome, mas está na internet. Está espalhado na internet. E aí, o que aconteceu? As nações começaram a se organizar. E começou a se cumprir literalmente profecias de 2.000 anos. Literalmente. De 1.000 e poucos anos, de 3.000 anos. Israel começou a voltar nas asas das águias, nos aviões. As nações se reuniam, pagavam passagem aérea, eles começaram nos navios cantando, né? Então a gente vai tentar ler alguns versículos para que você preste atenção. Acho que o mais impressionante é o de Ezequiel, o Vale dos Ossos Secos, né? Um dos mais impressionantes, na minha opinião, sobre o retorno, né, de Israel à sua terra. Eu acho que você está falando desse aqui, né? Não, esse é de Isaías. Isaías também disse, né? Mas Ezequiel fala do Vale dos Ossos Secos, né? Que é muito interessante. Você vê quantos mil anos antes, né?
Isso. E se cumpriu exatamente como ele profetizou. Quer dizer, não tinha mais nada naquela terra, a terra era ossos secos, não produzia nada, ninguém tinha interesse porque nada produzia naquela terra. E de repente, as profecias se cumprem literalmente. Literalmente. E lá nesse vídeo que eu falei para vocês, o vídeo 26, fala como a terra respondeu, a terra de Israel, o local respondeu à volta do povo. Só vou ler aqui Isaías 66, do 7 ao 8, que diz assim: antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Isso é interessante, num só dia. Porque Israel nasceu num só dia. Foi literal. Foi assinado o documento, ele viaja, o primeiro-ministro viaja para Tel Aviv, e no dia, foi de manhã e à tarde, teve a reunião Ben Gurion. e nasceu Israel. Num dia nasceu Israel. Ou nasce uma terra num só dia, ou nasce uma nação de uma só vez, pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz a seus filhos. Então, Israel nasceu num dia, cumpriu literalmente isso. Literalmente. Muitos estudiosos, eles defendem que Israel é o relógio de Deus. E outros dizem que Israel já não está mais nos planos de Deus. É impossível você tirar Israel. Você tirou Israel, irmãos, acabou tudo. Aí eu volto lá, né, com os pais da igreja, quando viram que Israel não era mais nação, o país estava deserto, né, os israelitas estavam espalhados pelo mundo e já perdendo a sua língua, a sua cultura, eles pensaram, bom, as promessas bíblicas que dizem respeito a Israel vão se cumprir porque a palavra não pode, né, falhar, mas elas vão se cumprir na igreja. Então a igreja é o Israel de Deus. E aí começou essa ideia de que Israel é a igreja. E todas as promessas que falam sobre Israel agora são da igreja. Gente, isso é uma coisa totalmente equivocada. Na minha opinião, né, na nossa interpretação, não só na nossa, mas das pessoas que a gente acompanha, principalmente a Sandra, é um absurdo. Não tem, é forçar demais, né? Eu vou ler aqui para vocês, ou a Sandra pode ler, o Zacarias 12, do 1 ao 4, que mostra o que está acontecendo hoje. Desde 1948, Israel tem sido uma pedra no sapato das nações. Cálice de furor, né? Se você olhar as reuniões da ONU, mais de 70% do tempo a discussão é sobre Jerusalém. O que fazer com esse local pequeno e que para eles é insignificante, né? Mas para nós sabemos que Deus está cumprindo ali um propósito com a nação de Israel e, obviamente, deixando uma mensagem para nós, a igreja, para a gente ficar olhando para isso, né? Então, olha esse versículo que interessante. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que os montam. Sobre a casa de Judá abrirei os olhos e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Essa profecia ainda vai se cumprir, só que nós já estamos vendo, né, como que isso está se encaminhando. Mas parte dela já se cumpriu. A Guerra dos 6 Dias, logo depois que Israel volta a ser uma nação, Egito, alguns países atacaram e eles foram feridos duramente. Desistiram contra camponeses que não tinham nem equipamento bélico, entendeu? Tinham o quê? Enxada, foice, vamos dizer assim. Hoje, qualquer nação, inclusive as grandes potências, se atacar Israel, vão ser feridos duramente. Por que a Rússia, a China não vai para cima? Claro que tem a proteção dos Estados Unidos, mas eles sabem que Israel domina a tecnologia nuclear. Nesse momento, né, Israel está sendo, vocês estão acompanhando as notícias, está sendo fortemente bombardeado com mísseis, com foguetes, mas eles têm aquele sistema de proteção que é um domo, né, em volta do país, então ele anula os foguetes no ar.
Mas é claro que eventualmente um ou outro vai cair na terra de Israel, como tem caído, nós vimos, né? Mas nenhum lugar assim que importante em Israel. Não, cai num prédio, mata É. algumas pessoas, cai numa rua e atinge o carro que tem pessoas, né? Então tem baixa, tem algumas mortes, né? Mas não é uma coisa assim, não é uma baixa muito grande, né? Então, naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Isso aqui é esse tempo, irmãos. Porque 2000 anos atrás, para muitos povos, Israel Nem existia. nem existia, né? Hoje é um peso, é uma pedra pesada para todas as nações, é um problema. E se você dá uma pesquisadinha ali, você vai ver tanto de riquezas naturais no solo de Israel, eles têm encontrado. Né? Que ali os árabes ficam loucos. Né? Como é que pode um pedacinho de terra daquele ter tanta riqueza natural, de gás, né? Enfim. Na verdade, hoje o mundo todo está de olho em Israel, um país tão pequeno, com 9 milhões de habitantes somente. Por que que o mundo todo se incomoda com Israel? Por que está todo mundo de olho em Israel, né? Então, isso tem a ver com as profecias, isso tem a ver com os finais dos tempos, com o anticristo que vai chegar. Então, assim, o primeiro, como Moisés começou o vídeo dizendo, né? O primeiro grande sinal dos finais dos tempos realmente é o retorno do povo de Israel à sua terra. Eles não só voltaram à sua terra, como começaram a falar de novo a sua língua, restaurar a sua cultura. Hoje existe a nação de Israel. E a Bíblia diz que quando eles voltassem, nunca mais deixariam de ser uma nação. Foi o que o primeiro-ministro disse na ONU, né? Isso, então esse é o grande sinal dos finais dos tempos, gente. Então imagina, desde 1948, que todo cristão antenado sabe que nós estamos encaminhando rapidamente para os finais dos tempos. É incrível. 1948, nós estamos em 2023. Gente, quantos anos isso tem? 73 anos? Não sei. Mais ou menos? Fazer um cálculo mais. Então aí a gente pode pensar também na geração da figueira, né? Quando seus brotos já se renovam. Eu sei que nem todo mundo concorda com essa profecia, mas Jesus falou, né? Que quando é que vão acontecer essas coisas? Ele falou, vocês olham para a figueira, quando ela renovar os seus brotos, né? Não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Irmãos, nós temos uma lista de versículos. Eu vou ler só mais um porque já está ficando longo, né? Isso aí. E o que a gente quer aqui é instigar você, para você pesquisar, entendeu? Pesquisar sobre isso, para entender o tempo, o momento que a gente está vivendo. Ezequiel, né? 37, do 21 ao 22. Você pode ler a leitura oficial. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Mais claro que isso. E estão tentando dividir Israel, né? O ponto é, irmãos, recentemente eu vi uma reportagem de um grupo de judeus vindo da Índia, que eles fazem teste, eu não sei como é, mas descobriram que eles são judeus e eles voltaram para Israel, foram recebidos. Você sabe que o governo de Israel prepara casas, ou vinha preparando, acho que ainda está preparando, né? Prepara casas para essas pessoas que acabam fazendo a genealogia lá e descobre que são da tribo tal, da família tal, e eles voltam. Está acontecendo ainda, o povo ainda está voltando. Esse texto aqui está se cumprindo. Está se cumprindo. Nossos dias. Então nós temos lá, vou deixar para vocês, temos Ezequiel 34, do 11 ao 15, se você quiser pesquisar. Amós 9, 14. Mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarei as cidades assoladas, nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão seu vinho, farão pomares e comerão fruto. Então assim, tem lá Amós 9, Amós 9, do 14 ao 15, Jeremias 29, 12, 14, Jeremias 16, Jeremias 31. Se você quiser pesquisar mais, é uma lista de versículos. É que a gente não quer que esse vídeo fique muito longo, mas esse é o primeiro grande sinal da volta de Jesus. Porque quando Jesus voltar, aonde ele vai pisar? Em Brasília? Nova York? Tóquio?
vai pisar em Berlim? Não, é em Jerusalém. No Monte das Oliveiras. A nação tinha que estar lá como está hoje. Tinha que estar lá. E Satanás veio tentando fazer Deus de mentiroso. Por isso que ele odeia Israel, por isso que ele odeia o povo judeu, por isso que ele odeia os cristãos. Então, fique atento, irmãos. Jesus está às portas, que nem dizia meu avô. Ele está aí. Então, se preparem. Se a segunda vinda de Jesus está perto, arrebatamento pode acontecer. Está mais perto ainda. Em qualquer momento. Tenha uma vida de santificação, de libertação, de integridade, para quando a trombeta tocar, você não ficar aqui nesse local, mas estar de pé diante do trono do Cordeiro de Jesus. Amém? Até o nosso próximo vídeo. Isso. Deus abençoe.